Agradecer essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Lázaro, da sua esposa, de Lucas, um grande amigo que Deus me concedeu na jornada. Cadê ele? Na jornada, depois você passa para ele, pastor, que ele sumiu. E por você que está hoje com a gente presente, meu pai que me acompanhou, os músicos que estão aí, Deus abençoe, me ajuda aí no mistério aí. Gente, uma honra voltar a essa cidade. A chuva quase não deixou a gente chegar, mas estamos aqui para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Eu não sei se o tema que eu passei, que foi passado a mim, já está sendo trabalhado ou se vai começar a ser trabalhado hoje, mas eu vim falar aqui de algo, infelizmente, para a vida de muita gente corriqueiro, e que não frutifica, que não gera frutos, mas é óbvio que eu vim falar de uma forma integral, para que o Espírito Santo venha estar falando aos nossos corações. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, bem no seu início, no capítulo de número 2, que nós iremos estar realizando a leitura. Marcos, capítulo de número 2. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Versículo 7. O que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Agora, de maneira proposital, voltemos ao versículo 5. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. É um texto que, por vezes eu ouvi alguma pessoa, algum líder, algum pastor, fazer menção, e eu quero aqui deixar claro logo de primeira, para a gente ter um bom pontapé inicial. Eu não vim falar especificamente ou diretamente, é claro que consequentemente, mas não diretamente, do milagre que acontece aqui. Porque se nós olharmos a construção desse texto, nós vamos ver o quão improvável, e eu digo improvável pela razão de ser difícil, não pela razão de ser impossível, o quão improvável era esse desenvolver antes do milagre acontecer, esse contexto que se desenvolve. E eu vou falar por que dessa palavra improvável, apesar de eu já saber que você tem uma ideia. Trazer um homem ou levar um homem para Jesus Cristo para que ele curasse era a coisa mais normal. Porque você pode ler Mateus, você pode ler Lucas, você pode ler João, você pode ler Marcos, era o que mais acontecia. Alguém levando alguém para Jesus curar, ou alguém que estava doente indo até Jesus para ser curado. Amém ou não? Isso é normal, não tem novidade nisso. Só que o modo como isso acontece aqui é muito alternativo, é muito diferente. O modo como isso acontece aqui me chama a atenção. O modo como isso se desenvolve aqui nos chama a atenção justamente pela estranheza com a qual isso aconteceu. E eu gostaria de fazer você usar a sua mente
para que dentro de cada um dos versículos, a partir do versículo de número 3, você entendesse as possibilidades, você entendesse que dentro de cada uma das fases desse processo, havia a possibilidade de alguém se levantar para falar, não dá, tá difícil, não vai valer a pena, murmurando, reclamando, colocando em dúvida não só o poder de Jesus, mas, preste atenção no que eu vou falar agora, principalmente se o que eu vou fazer vai valer a pena. Porque veja bem, aqui tem duas questões e é com elas que a gente dá o pontapé que eu disse. Primeiro, quando eu lanço dúvidas sobre o que Jesus pode realizar, e segundo, quando eu lanço dúvidas sobre se é viável, válido ou não o esforço que eu estou fazendo. Porque veja bem, gente, buscar essa ideia de milagre, provisão, cura, seja lá o que for, e todo mundo precisa de algo da parte de Deus, primordialmente a vida, e de maneira secundária as outras coisas. Se eu estou indo diante da possibilidade de ser abençoado, ouça o que eu vou falar, seja de maneira precoce ou seja de maneira tardia, a dúvida em relação à minha dedicação vai aparecer. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena de verdade eu estar depositando a minha confiança? Eu estar tendo a minha fé voltada a Jesus? E daí surge o desânimo, a falta de motivação. E eu quero te colocar aqui para refletir em cima disso, porque antes da gente começar a contar essa história, você precisa entender que o maior impedimento, ou barreira, ou obstáculo, para que você receba aquilo que Jesus tem para você, é você mesmo. Porque ninguém consegue derrubar uma pessoa motivada por uma causa nobre, mas também ninguém consegue reanimar alguém que já perdeu a esperança naquele que tudo pode fazer. Como é que alguém pode animar alguém se não for baseado numa fé que já está na pessoa? Quando Jesus disse aos seus discípulos, olha, ainda que vocês tenham uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pedirão a esses montes que eles se movimentem e isso será dado a vocês. Peraí, tem fé pouca, mas ela ainda está presente, então isso vai contar muito. Porque tem histórias de pessoas que estão mortificando a fé dentro delas, estão assassinando a fé dentro delas. E sem fé é impossível agradar a Deus. E o pontapé inicial para se tornar um murmurador é perder a fé em Jesus. Quando eu perco a minha fé, tudo perde sentido. Quando eu perco a minha fé, eu não quero saber de mais nada. Minha vida se torna corriqueira. Eu não quero ter mais objetivos, eu não quero ter mais metas, eu não quero alcançar mais nada. Porque agora parece que a única coisa que pode dar sentido para mim se esvaiu. E sabe de quem que eu estou falando aqui? Desse homem. Interessante que o nome dele não é citado, nenhum parentesco é citado, nada muito profundo é mencionado, mas ele está ali, deitado naquela cama, com uma deficiência física, e que mais tarde a gente vai descobrir que é uma deficiência espiritual também. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então vamos lá, olha só. O texto primeiro vai dizer que Jesus, ele se encontrava numa casa. Se você for acompanhar a versão que a gente leu, o texto não detalha aqui que casa era essa. Se você for pesquisar, é óbvio que a gente não pode contrariar o que Jesus disse. Ele falou que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, ele não tinha uma moradia fixa. Mas ele, volta e meia, ia para Cafarnaum, ficar na casa dos parentes, ou na própria casa de Pedro, na casa onde a sogra de Pedro fora curada. Se você for voltar no capítulo de número 1, Jesus realizou alguns milagres. Milagres esses que a gente precisa citar aqui, para que eu justamente fale do desejo de Jesus em realizar o milagre. Porque isso faz parte da introdução. Jesus vai curar um homem da lepra. Jesus vai curar um homem que estava perturbado espiritualmente. Jesus vai curar a sogra de Pedro e ainda vai curar muitas outras pessoas, como diz o versículo de número 34.
Esse Jesus que chega no capítulo 2, ele já curou muita gente, então ele está mostrando uma coisa, ele está provando uma coisa. Quem ia até Jesus recebia um milagre, quem ia até Jesus recebia uma provisão, uma intervenção. A Bíblia também vai dizer para a gente no livro de Isaías que a mão do Senhor, ela não está fechada, ela não está cerrada para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos estão tampados para que não ouça o clamor do seu povo. Mas o texto vai dizer que as nossas iniquidades, elas sim fazem divisão entre nós e o Senhor. Então aqui tem um porém. As pessoas que iam até Jesus, elas estavam pedindo um milagre e uma intervenção, às vezes física, às vezes espiritual, como uma libertação. Mas Jesus, ele dava também o perdão para os pecados, porque ouça o que eu vou dizer, um cristão, ele pode morrer com uma deficiência, com um problema de saúde, até mesmo quebrado no sentido financeiro. O que ele não pode é morrer sem entender que há perdão para os seus pecados em Cristo Jesus. A força motriz do cristão é o perdão diário que Jesus nos concede. Eu posso continuar a minha caminhada se os dígitos na minha conta bancária não me ajudarem. Eu posso continuar a caminhada se a doença continuar insistindo mais um dia na minha vida, mas eu não posso continuar a caminhada se eu não entender que hoje, quando eu acordei pela manhã, Jesus me perdoou dos meus pecados, Jesus sarou a minha alma e me lavou do meu passado. Isso é o que movimenta o cristão, é ter a noção de que ele é perdoado. E aqui é mais um pontapé para um murmurador, porque ele não reconhece isso. Que isso, Otto? É claro, é só você olhar os próprios exemplos que a Bíblia vai dar para a gente. E se por acaso os exemplos que a Bíblia dá não são suficientes, todo mundo conhece alguém assim. Alguém que não consegue encontrar o equilíbrio, bálsamo, paz, não só é atribulada, como atribula também a vida dos outros, porque não entende esse princípio. E quem não entende esse princípio, e o perdão é um princípio, o perdão é um princípio dos quais os outros princípios vão fluir, porque sem o perdão não há como nós nos aproximarmos de Deus. Sem o perdão não há proximidade, não há intimidade. Então, peraí, se eu estou indo ao encontro de Jesus para receber alguma coisa, eu preciso entender que tem um fator que pode me impedir de encontrá-lo. Tem um fator que pode me repelir de Cristo, os meus pecados. Mas quando eu entendo que há perdão dele para a minha vida, eu então começo uma linda história de intimidade, de relação com ele, aonde eu paro de me queixar das coisas, eu paro de reclamar de tudo, eu paro de murmurar em relação aos eventos que acontecem e entendo que é a permissão de Jesus para que eu entenda e para que eu passe pela situação que eu tenho que passar para receber dele aquilo que ele preparou para mim. A murmuração vai te estagnar, mas a consciência de perdoado vai te alavancar para viver uma vida em Cristo cada vez mais próspera e frutífera, irmão. Ou seja, é a paralisação. Alguém que está parado, estagnado, mas Jesus está na casa. E esse Jesus que está na casa, ele vai atrair pessoas. É só você olhar para o texto. Jesus curou 3 pessoas. Depois curou muito mais do que 3 pessoas, no versículo 34. E agora ele volta para Cafarnaum, ele está dentro de uma casa. E o texto vai dizer que quando souberam que Jesus estava na casa, foram para casa. Aonde Jesus está, eles queriam estar também. Porque durante o capítulo 1 ficou bem claro que aonde Jesus estava, tinha milagre. Aonde Jesus estava, tinha palavra de esperança. Aonde Jesus estava, algo acontecia, e esse algo que acontecia não era em prol do ego das pessoas, não era em prol da fama do próprio Cristo, não, essas coisas que aconteciam, seja milagre, seja ensinamento, seja sinal, era em prol do reino que ele viera a anunciar. Irmão, a sua casa se torna referência quando Jesus está nela, a sua família se torna referência quando Jesus é membro primaz dela, o seu casamento se torna referência quando o centro não é nenhum cônjuge nem outro, mas é Cristo Jesus. Jesus se torna o centro, e quando ele se torna o centro, ele não repele, ele atrai cada vez mais para a glória dele, irmão. Por isso se acostume, porque se você tiver Jesus na sua casa,
Se você tiver Jesus na sua vida, você vai atrair. E às vezes a gente não entende isso. Por que as pessoas vêm até mim? Qual é a diferença que eu tenho? O que eu tenho? É aí que está, irmão. Não é a gente. Não sou eu. Não é você. É o que a gente carrega. Aleluia, aquela casa, até o ano 29 depois de Cristo, era uma casa comum, como qualquer outra em Cafarnaum. Mas a partir do momento que Jesus entrou nela, a partir do momento que Jesus se fez presente nela, as pessoas entenderam que havia luz ali, e aonde há luz, as trevas se dissipam. A luz atrai, porque ela mostra o caminho. A luz atrai, porque ela traz esclarecimento. A luz atrai, porque ela aponta a direção que devemos seguir. Então, se há Jesus na sua casa, na sua família, você irá atrair, e Jesus irá mostrar isso para você. E a gente termina essa introdução, porque agora a gente entra no início da parte do milagre. Quando a gente entende que Jesus está em algo, e se Jesus está em algo, há uma diferença, e a presença de Jesus é essa diferença, a gente para de se importar com as outras coisas banais. Quer ver uma coisa só? Se você for ler os versículos do capítulo 2 e do capítulo 1, quando Jesus cura a sogra de Pedro, não só em Marcos, gente, Lucas, João e Mateus, você não vai ver detalhes sobre a casa. A única coisa que o Evangelho vai destacar é que Jesus estava nela. E isso aqui me chama a atenção, porque às vezes a gente busca tanto ser diferente em coisas banais, coisas que vão passar, coisas que não são eternas. Se é para ser diferente, seja em algo que vai valer a pena. Porque ter um estilo diferente, daqui a um tempo, não vai importar mais. Ter algo diferente fisicamente, o tempo vai levar. Mas quando você entende o tesouro espiritual, que é ter a presença de Jesus na sua vida, as coisas mudam totalmente. Porque esse tesouro não é corrompido, o tempo não leva, nada estraga, ele se mantém. E eu posso falar algo para acrescentar: aonde Jesus está, existe preservação. Ele preserva. É por isso que passa muito tempo, passam dias, passam semanas, passam anos, mas aonde Jesus está, as coisas permanecem. Um casamento onde Jesus está, ele vai permanecer. Uma família onde Jesus está, vai permanecer. Um projeto onde Jesus está, vai permanecer. Quando Jesus está em algo, ele faz questão de preservar esse lugar. Mas aquilo que a gente constrói sem Jesus tem uma data de validade. Passa, vai, acaba. E o interessante de entender isso dentro da passagem é que quando a gente chega no versículo 3, a casa já estava cheia. A casa estava o quê? Tão cheia que já não havia mais espaço para ninguém entrar. Isso aqui me chama a atenção. Espaço para ninguém entrar. Porque veja bem, essa casa era a casa de um gentil ou de um judeu? Judeu. Família de Pedro. Era uma casa de um judeu. Se você olha para a simbologia do texto, ela é fantástica. Ela é incrível. Por que ela é incrível, Otto? Porque aqui a gente tem uma casa cheia, aonde, segundo quem estava dentro, não cabia mais ninguém. Peraí, se não cabe mais ninguém, não tem como alguém vir da direita, da esquerda, de frente ou de trás. Não cabe, não importa como a pessoa vai chegar, o que importa é que não cabe mais. Mas peraí, alguém vai entrar aqui ainda, sim ou não? Então, antes da gente chegar na parte em que o homem é levado para dentro, a gente precisa entender uma coisa, que ainda cabia a gente. Porque isso aqui é uma simbologia para aquilo que a igreja ia viver. Quando a igreja começou a ganhar só judeus, alguém bateu o pé e falou: não, peraí, ainda cabe gente. Quando a igreja começou a se expandir só para judeus, alguém falou: não, essa mensagem não é só para a gente, essa mensagem é para o mundo.
Essa mensagem não é só para os filhos de Abraão, os que se circuncidam. Não, essa mensagem não é só para quem segue a dieta judaica. Essa mensagem não é para quem segue somente a Torá à risca. Essa mensagem é para o mundo, porque senão o Evangelho de João não diria que Deus amou o mundo de tal maneira, não amou os judeus, não amou apenas os cristãos, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que aquele que viesse crer nele não perecesse, mas tivesse vida eterna. A mensagem é para o mundo, irmão. E é impressionante que às vezes a gente tem essa coisa dentro da gente. Deus jamais vai te entregar algo para você monopolizar. Muito menos a mensagem dele. Seja para quem for, quando for, como for, quem vai ouvir e quem não vai. A mensagem é uma e ela é para todo mundo. E entenda que esse Jesus que está presente dentro dessa casa atrai pessoas. E aqui é difícil. Você sabe por quê? Toda casa tem um anfitrião. Sim ou não, gente? Sim ou não? E quem dita as regras? É claro, gente. Isso não é falta de educação. Ou é? A casa é de quem? Da pessoa. E eu imagino, pastor, porque a mente pensante da gente faz a gente criar algumas ideias. De quem que a gente está falando aqui? De qual dos apóstolos, qual dos discípulos que a gente está falando aqui? De qual? Ô, gente, tá para nascer um mais impaciente, imaturo, cabeça dura, arrogante. Eu estou falando do velho Pedro. A gente está em Marcos capítulo de número... E Pedro ia passar por tanta coisa ainda, e eu ouvi tanta coisa ainda. É porque eu ainda não cheguei no Pedro murmurador, porque tem. Mas o que você precisa entender é que ele era o anfitrião. Então vamos aprender uma lição legal aqui. Você dentro da sua casa. Pega outro exemplo, vou pegar o seu. Dentro da sua casa e começa a amontoar a gente. Você é chato com os seus móveis, com o seu sofá? Com a limpeza da sua cozinha? Então imagina 5 cabeças por metro cúbico. Imagina um lugar para 100 pessoas com 250. Que isso, Otto? O texto não diz isso, mas o texto diz que a casa estava O anfitrião da casa normalmente estaria em prantos, ainda mais se fosse uma... Eu vou citar o exemplo das mulheres que são mais organizadas. Em agonia diante dessa cena, porque, meu Deus, tem muita gente aqui, eu estou perdendo o controle de tudo. O que a gente vai fazer? E vinha mais gente, Jesus dentro dessa casa não vai repelir ninguém, não vai expulsar ninguém. Mas espera aí, ele vai deixar claro que quem estava ali dentro tinha que estar ali dentro por um propósito. Aí está a diferença. Não importa o número de pessoas que vão se aglomerar, se agregar, vão estar com você, mas que haja um propósito, porque vai ter gente só para esquentar banco, para marcar presença, mas vai ter gente entendendo, aqui há um propósito, e se há um propósito, é nesse propósito que eu vou me apegar. Tem pessoas que só serão números, tem pessoas que serão literalmente um zero à esquerda, porque vão querer ser, tem pessoas que não vão agregar, só vão estar presentes, só vão ocupar um lugar, mas vão ter pessoas que vão deixar a marca delas, porque vão entender que para estar do lado de alguém que tem propósito, eu também preciso seguir e viver esse propósito. Então fique esperto, irmão, porque essa mensagem me traz uma ideia de que se a pessoa não está por um propósito, ela tem que estar por um outro motivo, sim ou não? Quer observar? Quer ver o que vai acontecer? Ninguém conhece alguém assim, né? Quer estar lá só para poder dizer que está, para aparecer na foto. Quer estar lá para marcar a presença. Mas espera aí, se você perguntar por que, ela não sabe dizer. Está pegando o que eu estou falando? Pessoas que vão querer estar na sua história só por estar. E não dá para ser assim. Porque se fosse assim, Jesus ia permitir todo mundo da multidão se tornar discípulo. Só que a história vai nos contar que apesar da multidão
e ser de mais de 30 mil pessoas no auge do seu ministério, ele só escolheu 12 para andar junto com ele. Aqui há uma grande questão, irmão, entenda algo. Quando a gente fala de casa, a gente está falando de ambiente de intimidade. Não é qualquer pessoa que tu vai deixar entrar, não é qualquer pessoa que tu vai deixar ficar. Então, se casa significa intimidade, dentro do texto Jesus me mostra que para estar próximo de mim, precisa valorizar o propósito que eu carrego. Para estar próximo de mim, tem que valorizar o propósito que eu sigo e que eu tenho. Porque se não valorizar o propósito que eu carrego, é porque só quer ter um momento comigo, mas não quer viver uma história junto comigo. Deus, ele está deixando claro para você: eu não me importo se a casa estiver cheia ou se estiver vazia. O que eu me importo é se quem está dentro dela está entendendo o que eu tenho para fazer na tua vida. Ouça bem, quem está dentro dessa casa precisa saber que você não vai terminar do jeito que você está agora. Você ainda vai mudar muito, evoluir muito, crescer muito, amadurecer muito. E essas pessoas precisam estar prontas para entender aquilo que eu vou fazer na tua vida. Porque tem muita gente que só entrou na casa agora porque te viu desse jeito, mas você não vai ficar desse jeito. Deus ainda tem uma obra muito grande para realizar. E a pergunta que eu faço é: quem está contigo hoje, falando que é amigo, tirando foto, vai permanecer depois que Deus fizer a grande obra que ele está para fazer na tua vida? Se ficar, amém, mas se não, é melhor você já cortar agora, porque Deus só vai deixar perto de você, Deus só vai manter na tua vida pessoas que, antes de valorizarem você, que valorizem o propósito que você tem, que Deus te entregou. E esse propósito aqui era cura. A cura. E as pessoas que foram, preste atenção nisso, as pessoas que foram se aglomerando ali, tinham essa intenção. Eu vou lá porque Jesus está lá. E de repente o versículo 3 me dá uma informação. Quem está comigo até aqui, diga amém. Trouxeram. Seria no singular, seria no plural, no individual, no coletivo. Trouxeram. Então, peraí, tem mais de uma pessoa envolvida nisso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso pode soar como uma opinião minha. Se soar, acho que não vai ter problema, porque muita gente vai concordar. Porque não vai soar como se fosse uma palavra, vai soar como se fosse uma opinião do Otto. Acho que não vai mudar nada isso. Mas na minha cosmovisão, e eu não comecei o ministério sozinho, não consigo sustentar o ministério sozinho e não consigo cumprir o ministério sozinho. Por isso que eu vou falar o que eu vou falar. Não existe nada mais lindo, ou está para nascer uma coisa mais linda, do que ver pessoas que se unem em prol de algo nobre, uma causa que vá glorificar o nome de Deus. E você sabe por quê? Porque a igreja nasceu por isso, para começo de conversa. Mas aqui abre outra possibilidade, a terceira da noite. Vai ter alguém do lado de fora? Ô irmão, só para você ficar tranquilo, tá? Porque tem vezes que a gente se atribula fácil. Porque gente assim não vai sair da sua vida. Sempre vai ter. Não adianta você ficar, estou esperando Deus me livrar. Se Ele te livrar de um, aparece outro. Não tem jeito. Infelizmente é assim. Que a gente procura paz. Cara, então a gente tem que ir para um lugar tipo Antártida, onde não tem ninguém. Que lá você vai ter paz. Porque se Deus te livrar de um atribulado hoje, amanhã vai aparecer outro. Isso aqui não é palavra de maldição, é lógica de vida. Se você se juntar em prol de um propósito, sempre vai ter alguém do lado de... Não estou nem aí para o propósito que você tem e nem para as pessoas que estão contigo. Aí você poderia fazer uma pergunta: então por que está aqui olhando? Por que está aqui observando? E pior, analisando. Porque, irmão, essa ideia aqui, eu tenho certeza absoluta. Eu vou avançar e vou voltar no texto para que você entenda. Eu vou me colocar no texto. Não precisa você se colocar, mas se quiser, vem comigo. Se eu olhasse isso, eu ia falar, nossa. Porque às vezes a gente acha, o inimigo usa a boca da gente para falar uma frase, estou imitando Cebolinha, frase clássica. Não vai dar? Irmão, cuidado com isso aí. Porque aqui o texto vai dizer que se juntaram 4 homens, e esses homens tinham
Mas tinha alguém, com certeza, outro texto não mostra, irmão, a possibilidade disso aqui ter sido pré-avaliado é muito grande. Como assim pré-avaliado? Vamos pensar antes de fazer. Aí, com certeza, surgiram as ideias. Não, eu não estou falando de entrar com um homem no corredor onde todo mundo abre e Jesus vem com os braços abertos, com luz de LED. Eu estou falando de algo que foi pensado na hora, realizado na hora, sem projeto, sem plano, sem nada. Podia dar certo? Claro. Podia dar errado? Óbvio. Só que a gente sempre acha que tem mais chance de dar. Vou te falar, eles foram pioneiros aqui. Leia todos os capítulos da Bíblia antes de Marcos 2 e leia todos depois de Marcos 2. Eles foram pioneiros em criar uma possibilidade inexistente para se alcançar um milagre que era certeiro. Eles criaram a possibilidade que não existia para alcançar algo que eles sabiam que estava preparado para aquele homem. E como isso, Otto? Vamos entender juntos. Imagina a chegada dos 4 dentro desse ambiente, dentro desse espaço. Os olhares. Porque, irmão, tem gente que com alegria, eu não sei porquê, vai olhar e vai dizer, ó, não dá mais. A casa está cheia. Tem mais oportunidade. Vem outro dia. Vem outra hora. Se Jesus voltar, aparece aí. Porque para desanimar, irmão, se aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, não ia acontecer com esses aqui. Perdão, com a mulher do fluxo de sangue, com o paralítico na beira do caminho. Sempre alguém tentando desanimar. Sempre alguém tentando desmotivar. Sempre alguém tentando jogar a pessoa para baixo. E eu vou te falar, é ruim, viu? Porque isso aqui é clichê que eu vou falar, mas só a gente que está precisando de algo sabe o quanto isso é importante para a gente. Não tem jeito, viu? Porque às vezes a gente fica até, desculpa a palavra, a gente fica bolado com algumas pessoas que não entendem que a nossa situação é emergente. Irmão, raramente as pessoas vão entender, porque é você que está passando. Você está sentindo na pele. Às vezes pessoas do teu lado não sabem. Ah não, é só mais uma coisinha. Se acontecer bem, se não acontecer, amém. Mas para você é importantíssimo. Está entendendo o que eu estou falando? Para você é prioridade, para os outros não vai ser. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Para de perder tempo tentando fazer os outros acharem as mesmas prioridades que você achou na situação que você se encontra. A gente perde muito tempo precioso das nossas vidas. Porque veja bem, a caminhada sua, o propósito seu, o projeto seu, o sonho seu, o desejo seu, adivinha? Ele é seu. É sua ideia, é sua idealização, é a sua busca, é a sua jornada. Ah, mas as pessoas não entendem. Nem sempre as pessoas vão entender. Às vezes seu sonho é muito extraordinário, é muito grande, e você está tentando se esforçar para encaixar na mente dos outros que é um sonho possível, provável, alcançável, e elas só te desanimam. Elas só dizem não vai dar, elas só dizem não vai acontecer, porque é muito mais fácil olhar para as dificuldades que tem. Muito mais fácil olhar para a improbabilidade, para os desafios. Como assim você vai aparecer com esse homem? Como assim você vai entrar com ele aí dentro? Não tem mais espaço. Aí a palavra me leva a refletir em algo. Nem sempre vai haver espaço. Você sabe o que significa o espaço aqui? O espaço aqui são as possibilidades humanas. Para os homens não tinha possibilidade mais, porque quando acaba espaço, acaba a possibilidade. Como é que eu vou receber o milagre se nem na casa eu consigo entrar? Está entendendo o que eu estou pregando? Como é que eu vou receber o milagre se eu nem consigo estar presente? Mas a fé me leva a crer. Assim como Jesus, certa feita, liberou uma palavra sobre a vida de um servo de centurião. Ele foi curado somente por uma palavra, porque nem sempre você vai ter força, nem sempre você vai ter condição, nem sempre o seu psicológico vai estar bom, mas se a sua fé estiver em dia, parado orando, o milagre irá até o teu encontro e você será surpreendido pela capacidade que Deus tem de realizar milagre na vida dos seus. Você quer uma palavra para te animar? Deus está afim e sempre estará afim de realizar milagres na vida dos seus filhos. Irmão, é só ler a palavra. Raramente você vai ver Jesus despedindo alguém sem realizar o milagre na vida dessa pessoa. Não vai ser você que vai ao encontro de Jesus e não vai receber o milagre. Então abandone toda murmuração, todo espírito de reclamação, tudo aquilo que te afasta do milagre que Jesus te preparou e entenda hoje que Ele está te dizendo, se você vier até
mim, passando por cima de quem quer te desanimar, no bom sentido, ignorando quem quer te desmotivar, eu estarei te esperando para entregar aquilo que você tem pedido, para cumprir na tua vida, porque eu não sou homem para que venha mentir, e nem filho do homem para que venha me arrepender. Eu tenho uma palavra de milagre, e ela se concretizará no milagre que você tanto tem pedido para mim. Então, irmão, tem passagens que me mostram algo aqui. Presta atenção para você entender isso. Que vai ser difícil eu estando lá, mas chegar lá, às vezes pode ser mais difícil ainda. Porque para chegar, para alcançar, eu quero olhar com os olhares espirituais. Pessoas que patarem aqui hoje, e eu não estou falando só por causa de chuva ou nada, todos os cenários, já foi difícil. Família que não apoia. Várias possibilidades, todas elas surgem e continuam surgindo para nos afastar daquilo que já é certo. Olha como é que isso aqui tem poder. Deixa eu falar uma coisa só para quem crê, e tem que ser bem crente mesmo, porque isso aqui não se explica, isso se prega. Você não veio pela busca do provável, você veio pela busca do certo, por isso foi tão difícil chegar. Você não veio para ver se vai dar certo, você veio para tomar posse que já deu certo, por isso foi tão difícil chegar. Você não veio para ver o que Deus vai fazer, tu já sabe como será feito, porque Ele tem essa palavra sendo ministrada no seu coração. Eu te trouxe aqui não para improbabilidade, não para um acaso do destino. Eu te trouxe aqui porque esse milagre que tu me pediu, essa intervenção que tu tem rogado, chega hoje para a tua vida, se você assim crê que está preparado para você. E não tem como, irmão, você chegar, não tem como, não existe a skin da fé, o tipo de fé. Qual tipo é da sua fé? Não existe, é só uma. A fé que acredita que não vai estar pronto, já está, é meu, eu preciso acessar. Não existe um tipo de fé que é menos fé do que uma fé. Existe uma fé só, aquela que me mostra que o que nenhum ouvido ouviu, que nenhum olho enxergou e que ninguém teve ainda chegando ao seu coração, aquilo que Deus preparou para os seus. Isso é a fé. Quando nós colocamos o pé, depois Deus coloca o chão. Não existe tipos de fé, existe só uma fé, aquela que acredita que mesmo independente das circunstâncias, aquilo que é de Deus virá para a minha vida e eu serei surpreendido por aquilo que Ele tem preparado para mim. É um discurso que às vezes a gente entende como sendo uma romantização e que não é. Porque quem romantiza a fé é porque esqueceu o que é ser fiel a Deus, o que é ter fé. Não, você está falando balela, isso aí é coisa de Disney, isso aí é coisa de filme de... Irmão, é porque você já perdeu a fé. Quem acha que esse tipo de conversa é para iludir, porque tem gente que acha isso, é discurso maquiado. Irmão, isso é a fé na essência. Aleluia. A fé na essência é isso. Como que você quer ser abençoado se não for dessa maneira, se não for dessa forma? Olha como é que o mecanismo da fé funciona. Presta atenção. Você não chegou ainda, mas já é o teu lugar. Não te entregaram ainda, mas já é teu. Não foi anunciado, mas você já possui. A batalha não foi travada, mas você já recebeu o título de vencedor. Viu como é que a fé aumenta gradativamente? Porque essa é a essência da fé. Otto, isso não é Bíblia não. Então vamos lá. A fé é o firme fundamento, não das coisas que hoje toco, que hoje vejo, mas daquilo que eu espero. Tá pronto, irmão, se acalma, porque vai chegar para você. Deus não erra de endereço e nem se engana quando Ele libera uma palavra. Se é teu e vai chegar até você. Mas olha só como é que vai parecer contraditório agora. Quem está entendendo até agora, diga amém.
Sabe o que vai parecer contraditório? Porque quem está lendo o texto, quem acompanha o texto, Jesus foi até, ou foram até Jesus? Foram até ele. Ah, irmão, aqui Deus pega muita gente desprevenida. Porque nós vamos começar a listar alguns esforços desses homens. Vamos supor que esse grupo fosse maior e que sobraram 4. Você sabe por quê? Eu gosto de pensar assim. Porque esses homens, pastor, que estavam fazendo esse esforço, às vezes a gente esquece que não era eles que precisavam de milagre. Porque fazer esse esforço todo em prol de algo que não vai ser para mim, pegou o que eu falei aqui ou não? Esses homens abdicaram qualquer coisa que eles poderiam estar fazendo naquele dia para ajudar. Pegou o que eu falei aqui? Quem ia ser curado? Eles? Quem ia ser beneficiado? Eles? O milagre chegaria para a vida de quem? Deles? Então me responde. Para a vida do paralítico. Irmão, isso tem poder. Eu não sei qual é o tamanho da mediocridade de alguém ser abençoado e não auxiliar para que o outro alcance a sua bênção. Eu não sei a que ponto pode chegar isso. Está entendendo o que eu estou falando? Eu ainda creio num Deus que pode me colocar na vida de alguém que está pior do que eu, para eu entender um pouquinho só o que é servir, para que alguém venha ter o sorriso estampado no rosto. Porque olha só, não sei quem vai receber a palavra que eu vou liberar agora. Porque a gente pode fazer uma dupla dinâmica. Se eu falasse aqui que Deus vai te colocar na mão, que Deus vai colocar pessoas na sua vida prósperas, abastadas, nossa, irmão, você ia voar aqui. Se eu falasse para você que Deus ia colocar na sua vida pessoas com boa network, pessoas de influência, pessoas de destaque, pessoas prósperas, é óbvio que você ia receber de primeira. Mas eu estou para te dizer que Deus vai colocar pessoas na sua vida que talvez estejam piores do que você. Pessoal, glória, sai até difícil agora, né? Pessoas que estão numa situação emergencial. Pessoas que dependem de uma ajuda que ninguém está dando. O que você vai fazer? É aí que Deus vai te mostrar. Tá vendo só? Você pediu e eu te entreguei. Agora entenda que tem pessoas que também precisam e que você vai ser ponte para que o milagre chegue até a vida dessa pessoa também. Você sabe por que a casa está cheia? Porque tem milagre para todo mundo. Só que as pessoas chegaram em níveis diferentes. De fé, de esperança e de crença. Por quê? É gente que está certa e convicta, é meu. E é gente que está lá embaixo, no abismo da desconfiança. Eu não acredito mais em nada. Eu não confio mais que Deus pode fazer. Está entendendo o que eu estou pregando? Eu não confio mais na intervenção de Deus. Hoje, nessa noite de domingo, Deus vai tirar toda a obstrução e vai te mostrar com clareza que Ele está ainda no pano de fundo da tua história e que Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Talvez você esperava apenas essa palavra, porque passou a semana inteira murmurando, reclamando, apenas angustiado. Hoje Deus vai te dar um oxigênio para que você respire mais um pouco, porque já isso que Ele te prometeu chegará até você. E aí eu vou te perguntar, é fácil esperar? É por isso que eu costumo dizer o seguinte, irmão. Aproveitar o fim da minha voz aqui. Deus não tem coisa preparada só para quem tem fé para pedir, mas para quem tem disciplina para esperar o que está pedindo. Você sabe por quê? Vou dar uma de sonsa agora. Se eu pedisse para levantar a mão, todo mundo que tem fé aqui, é óbvio que ninguém ficaria com a mão abaixada. Só que se eu repetisse a mesma pergunta, mas substituísse a palavra fé pela palavra espera, seria mais difícil. Irmão, esperar o milagre ser gerado. Está vendo aí?
Esperar o milagre ser gerado. Esperar o milagre. Mas como assim, ó? Você acabou de falar para mim que o que Deus preparou para mim já está pronto. Esse estar pronto não tem a ver com o que vai chegar agora depois do culto. Porque a galera acha isso. Como se eu tivesse liberado uma palavra aqui, um iFood vai chegar na sua casa assim que você entrar em casa. Não, irmão. Você sabe por que não vai? Porque nem você vai estar preparado para receber ainda. Fazer uma perguntinha básica aqui. Se hoje você recebesse tudo aquilo que você está pedindo, você acha que realmente tudo que você está pedindo iria agregar? Nem tudo. E por que nem tudo? Porque talvez você ainda não esteja pronto para isso. E aí o que eu entendo é, a Bíblia me mostra algumas histórias que são paralelas de paralíticos no plural. Entenda o que eu vou falar. Tem várias histórias de paralíticos. O que estava na beira do caminho, o que estava na frente do tanque. Quem entende de Bíblia aí, diga amém, diga amém, diga amém. Várias situações diferentes. Mas esse aqui não estava sozinho. Essa é a principal característica desse paralítico. Ele não estava, vamos lá de novo, ele não estava sozinho. E isso não é normal para a época. Porque um deficiente físico não era considerado nem gente. Quanto mais ter amigos. Está entendendo o que eu estou falando? Então, presta atenção na palavra. Se tem pessoas que estão afim de descer comigo na posição mais humilhante, que não me abandonam mesmo eu estando à margem, que não me deixam mesmo na pior das crises, que ainda me chamam de amigo e não mudam o discurso quando viram as costas, mesmo eu estando por baixo. Se eu ainda tenho gente assim, a pior burrice que eu posso fazer é descartar essas pessoas da minha vida. Se você ainda tem gente de verdade do teu lado, por mais que não seja muitas, não descarte como se fosse um copo de plástico. Porque vão ter momentos aonde, tal como esse paralítico aqui, você não vai ter força para chegar, mas alguém vai estar do seu lado. Não, você consegue. Vai ter momentos que você vai olhar para si e vai falar: acabou para mim, minha história já era. Essas pessoas vão estar lá. Continua, porque Deus tem algo para realizar na tua vida. Pessoas que foram até o fundo com você, até embaixo, são as que irão aparecer primeiro quando você também estiver em cima celebrando e festejando. A palavra que eu tenho aqui pregado para você é de conscientização. Você sabe que o Espírito Santo quer te conscientizar hoje? Porque chega dessa história, não, dependendo da fase que eu tiver, eu escolho quem vai andar comigo. Não, é aí que você vai se quebrar. Você tem que, independente da fase que tu tiver, tu tem que escolher quem vai andar com você e não esperar a fase determinar quem vai andar com você. Vou repetir isso aqui. Você não pode esperar, aguardar. Não. Escolha quem vai andar com você. E independente da fase que você estiver vivendo, eles permanecerão do teu lado. Você não pode mudar o seu ciclo de amizade só porque você está numa boa ou numa má fase. Porque isso é volatilidade de relacionamento. Ah não, porque eu mudei, eu melhorei, eu progredi. E daí, irmão, até ontem nem eu nem você valíamos nada. Até que Jesus nos encontrou, nos salvou do caminho da perdição. Quem somos nós? Aleluia. E aí, Deus vai te mostrar algo aqui. Quando eu crio essa boa cultura, porque isso aqui é uma boa cultura, de preservar pessoas comigo, as coisas começam a dar muito mais certo. Vou te dizer por quê. Eu duvido muito, que esses 4 homens conheceram esse paralítico nesse mesmo dia. Tinha vínculo. Era família? Era amigo? Era parente? Ninguém ajuda uma pessoa do nada. Aqui, o texto me mostra algo. Se eu manter contato, se eu preservar do meu lado pessoas, não por interesse, mas porque querem me ver bem, cumprindo o propósito que Deus tem para mim. Quando eu precisar de verdade, pode ter certeza que eu vou estender a mão e vai ter alguém para pegar. Pode ter certeza que eu vou chorar e alguém vai ouvir. Pode ter certeza que eu vou gritar e alguém vai dar ouvido, alguém vai estar lá para me ajudar.
E eu vou te falar o que as pessoas romantizam. A gente está entrando no início do final da mensagem. Falar o que as pessoas romantizam muito. Não, eu estou sozinho porque Deus quer que eu esteja. Irmão, tem gente que está sozinha porque é chato. Vou repetir. Acho que eu falei rápido demais. Não, porque acho que faz parte da vontade de Deus que eu esteja sozinho. Há tanto tempo assim? Olha o silêncio, ó. Eu acho que Deus quer que eu esteja só, porque tem coisa que Ele quer tratar só comigo. Tem coisa que é tete a tete com Deus, tem coisa que é individual. Irmão, não confunda as coisas. Às vezes é Deus que tira, às vezes é você que repele. Às vezes é Deus que tira, às vezes é você que não consegue ter um caráter, uma comunhão, uma cultura de comunhão com as pessoas. E aí isso é complicado demais. O paralítico é mudo? O paralítico é cego? O paralítico é surdo? Então ele tinha a possibilidade de socializar com alguém. Aqui que está o problema. Porque ouça bem, eu só sou responsável por uma coisa, por manter. Que isso, Otto? É claro. É Deus que vai colocar? Sim. É Deus que vai trazer? Sim. É Deus que vai apresentar? Sim. Mas quem vai ser o responsável por manter e cuidar? Irmão, sou eu mesmo. Não adianta você achar que Deus vai zelar por algo que é você que tem que zelar. Deus vai cuidar de algo que é você que tem que cuidar. Deus vai administrar algo que é você que tem que administrar. É por isso que tem gente que até se acha um bom crente porque ora muito, mas é um péssimo cidadão porque não sabe se relacionar com ninguém, não sabe manter uma amizade com ninguém, não sabe ter relacionamento saudável com ninguém. É o melhor dos crentes, mas é o pior dos tóxicos. Tá entendendo? E isso tem a ver com o quê? Demônio? Não, tem a ver com a gente. Tem a ver com o mundo espiritual? Não, tem a ver com a minha falta de capacidade de manter gente perto de mim. E tem gente que é formada nessa faculdade, em repelir as pessoas. Está comigo aqui? Vamos então, para a gente poder chegar à conclusão, falar da pessoa que mais sabe repelir as outras. Aqui murmura, aqui reclama. A dona do slogan não vai dar certo. Pode ter certeza, irmão, aqui nesse texto, essa pessoa não fez diferença nenhuma. Aqui nesse texto, essa pessoa não fez diferença alguma. Aqui nesse texto, ter essa pessoa e não ter, porque não vai ajudar, não vai cooperar, não vai colaborar. Vamos lá, como seria essa pessoa? O quinto, o provável, entendeu aqui? O quinto, que estaria, mas não estava. O provável, essa casa é muito alta. Tem muita gente aí dentro, aí, ó. Você está dizendo que a gente vai ter que subir para depois descer para... Não. Tem algum elevador, algum sistema de cabo? Não. Um leito segurado por 4 homens em cima de um teto de uma casa? Não. E essa pessoa fica. Ela permanece. Ela não vai. Irmão, grave o que eu vou dizer aqui. Esses homens representam a gente, pastor. Você sabe por que representam a gente? Porque você está diante do projeto que Deus te deu. Ou do milagre que você precisa. E eu vou te falar. Nada aponta ao teu favor. Tudo é contrário. Tudo é difícil. Tudo é complicado. E tem alguém do teu lado que tem a mesma capacidade que você tem de ir. Mas não vai. Porque vê o que pode dar errado, vê o que não vai dar certo, vê as dificuldades e as barreiras e permanece. Ouça o que eu vou falar. Não fica parado. Vá. Ah, mas eu posso ser envergonhado. Vá. Porque o não a gente já tem. Mas quando a gente vai ao encontro daquilo que Deus preparou, pode ter certeza. Vai ser difícil, vai ser complicado. Mas o que é de Deus para nós está nos esperando e nos aguardando. Quem ficar de braços cruzados, olhando as dificuldades, não vai experimentar nem 1% daquilo que Deus tem preparado. Mas aqueles que ignorarem as dificuldades, serem sábios e ao mesmo tempo astutos, irão ser recompensados à medida da sua fé. E olha o detalhe aqui, para a gente encerrar. Você sabe como é que é? Porque quando a gente fala casa, as pessoas acham que são casas como hoje. Irmão, não é, né? Não é. Presta atenção na estrutura da casa para você entender. Eu juro que agora a gente vai concluir.
Como que era a estrutura da casa? Uma casa alta. Algumas casas da Judéia tinham degraus no teto, porque como não existia telha como hoje, pelo menos não como se tem hoje, isso permitia alguém subir para fazer reparos. E obviamente as casas não tinham a mesma tecnologia de hoje. Os reparos eram mais constantes. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Só para saber, porque minha voz já... Amém ou não? Só que o texto não nos diz isso. A maioria das casas não tinha um alçapão só, tinham vários. Porque como eram casas altas, os reparos eram constantes. Então ficava mais fácil para quem ia fazer a manutenção. Ficou claro isso, igreja? Então o texto vai dizer que eles escolhem uma dessas entradas. Só que antes de escolher eles tinham que subir. E isso é o que mais me deixa maravilhado nessa passagem. Eles subiram juntos, mas depois eles sabiam que teriam que descer juntos para que o milagre então se tornasse uma realidade ali. Subir para enfrentar as dificuldades e os problemas. Com todo respeito, irmão, quem sabe o que está pedindo não vai se contentar com uma oraçãozinha meia boca crendo que vai receber. Quem sabe o que está pedindo não vai se contentar em pedir oração para líder, para pastor e ficar por isso mesmo. Quem sabe aquilo que quer, entende que se o que eu quero é valioso, eu tenho que buscar e buscar com força, com vontade. Se o que eu quero tem valor, se o que eu quero é grande, eu preciso ter uma busca que seja uma busca verdadeira, intensa e que agrade. Mostre para Deus que tu tá afim desse milagre, irmão. Essa aqui é a verdade. Mostra para Deus que tu tá afim desse milagre. Mostra para Deus que tu tá afim dessa porta que tem que se abrir. Mostra para Deus que você precisa. Mostra para Deus que isso para você é questão de vida ou morte. Mostra para Deus que você está esperando com ansiedade aquilo que Ele tem para você. Mostre. Porque se o salmista pediu para o Senhor se apressar, apressa-te, ó Senhor. Por quê? Porque a gente fica assim, não, é porque eu espero, eu creio. Essa espera, irmão, talvez também seja uma falta de atitude da sua parte, de não querer crer o bastante, o suficiente, que Deus pode te entregar e te conceder, talvez até mesmo hoje, aquilo que você tem pedido há tanto tempo. Hoje não vai ser só, para quem crê, talvez hoje não seja só mais um dia pedindo. Talvez hoje seja o último. Aleluia. Hoje talvez não seja só mais um dia pedindo. Hoje talvez seja o último. Porque esse tempo, se ele não é eterno, tem que acabar, né? Quem sabe ele não acabe hoje. Quem sabe não chegue hoje o final da sua espera. O final daquilo que você aguarda. Quem sabe hoje Deus não abra as portas do céu e libere sobre você uma bênção tamanha que você saia desse culto crendo e entendendo que aquilo que Deus ouviu você pedir, Ele já germinou e já te entregou. Quem sabe a espera não acaba hoje. É preciso crer. E como que acontece o milagre? O texto vai dizer que eles escolhem um alçapão. Só que quando tentam passar era muito pequeno. Aqui, irmão, aqui o texto abre uma hipótese e depois você pode pesquisar à vontade. Se eles não tivessem quebrado parte da estrutura do teto, não ia ter como aquele leito descer. Porque o leito estava esticado. Enfim, isso aqui é muito simples, mas tem pessoas que olham no texto, não acham essa informação e acham que a gente está acrescentando. Não, isso foi super plausível. Quebraram a estrutura do teto, ou telhado, para que aquele homem pudesse descer. Ah, isso me deixa maravilhado. Você sabe por quê, irmão? Alguém que crê, ouça o que eu vou falar. Alguém que crê, alguém que tem confiança e que tem fé, sabe que tem que mexer algumas coisas, porque nem sempre o milagre vai chegar do jeito que as coisas estão.
Eu vou falar de novo. Depois você se coloca em pé. Presta atenção. Tem coisas que vão chegar para a tua vida quando você entender que do jeito que tá não dá para ficar. Vou falar de novo. Presta atenção. Tem coisas que vão chegar para a tua vida, mas você precisa entender que não dá para ficar. Ah, mas vai fazer bagunça, vai fazer sujeira, vai mudar tudo do lugar. Deus é especialista em colocar as coisas no seu devido lugar, para que Ele realize a vontade boa, perfeita e agradável dEle. Se você crê nisso, se coloque de pé glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ao texto. Jesus viu que eles tinham, palavrinha pequena, uma vogal e uma consoante. Jesus viu que eles tinham, irmão. Então, peraí. Se Jesus viu, é porque a fé é algo perceptível. Dá para ver. Ele visualizou e enxergou fé no coração deles. E Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, seus pecados estão perdoados. Poxa, Jesus, eu esperava outra coisa aí. A gente veio aqui para trazer esse homem, não... foi para ele levantar. E o Senhor está dizendo pecado perdoado. Que isso? É a causa, é a fonte. É por isso, irmão, que não tem jeito. Às vezes alguém pode até ficar bravo comigo, mas não tem como você viver essa vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu estou esperando o milagre que Deus tem para mim. A frase que você vai ouvir não é essa. Deus não tem, não há bênção de Deus onde o perdão não é liberado. Fato. Não há bênção de Deus aonde o perdão não é liberado. Isso vale para tudo. Nas amizades, no relacionamento e na família. Quer bênção? Libera perdão e receba perdão. Eu sei que é difícil, eu sei, mas eu tenho que pregar isso. Porque a causa raiz, ouça, se a causa raiz de toda maldição é o pecado, a causa raiz de toda bênção é o perdão. Se todo pecado é oportunidade para o agir do diabo, o perdão abre portas para o agir de Deus. Se todo pecado traz contenda, todo perdão é uma porta aberta para que a organização seja estabelecida. Se o pecado inaugura a esterilidade, o perdão é a porta de entrada para a frutificação. Então, no nome de Jesus, creia no que eu vou falar aqui. Não sei o que você veio buscar, mas se ainda há coisas para serem colocadas diante de Deus, coloque-as, porque só assim Deus vai agir e trabalhar na sua vida. Eu vou pregar uma palavra que eu sei que a igreja tem maturidade para ouvir, até porque ouviram tudo, não saíram, glória a Deus por isso. Que esse perdão que eu estou lendo, esse paralítico que foi perdoado, estava sendo salvo ali. Salvo. E depois da salvação, ele se levanta. Mas entre a salvação e o levantar, aparecem os doutores da lei. Ou meramente observadores. Quem ele acha que é para perdoar os pecados? Quem ele acha ou pensa que é para liberar perdão? Só Deus perdoa. Pois é, era com Ele mesmo que eles estavam falando. Só Deus perdoa. E quem é que estava lá dentro daquela casa? Só Deus perdoa. É exatamente isso. Que bom que eles sabiam que era só Deus, porque o próprio estava no meio deles, operando aquele milagre. Fazendo uma pergunta para você: se hoje Deus resolver visitar a tua casa, o que Ele vai falar primeiro? O que Ele vai te entregar primeiro? Você acha que Ele vai direto para o milagre?
Ou você acha que ele tem coisa para ajustar aí? Seja humilde, seja honesto. Você tem coisa para arrumar primeiro. Você acha que se Deus hoje fizer uma visita, ele vai entregar direto aquilo que você está pedindo? Ou ele vai ajustar algumas coisas para que ele venha então com o milagre? Não peça milagres antes de ajustar a sua vida, porque não serão milagres, serão portas para que você se esfrie. Não peça nada da parte de Deus antes de ajustar a sua vida, porque aí sim, aquilo que vem de Deus vai fazer a diferença. E aqui eu vou fazer um convite, porque em cima desse milagre não tem como não fazer. Quando esse homem se levanta, todo pecado fica, a vida passada fica, o velho homem fica, e Jesus diz: pegue a